Hoje nós iniciamos uma série de mensagens de exposição bíblica da carta aos Filipenses. E nós vamos fazer agora a leitura do texto de Filipenses, capítulo 1, até o versículo 11. Você pode acompanhar atentamente a leitura da palavra do Senhor. Filipenses 1, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e bendito Pai Celestial, suplicamos que o Senhor ilumine as nossas mentes. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua direção, conhecer mais de Ti e da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O título da nossa mensagem é A Segurança Eterna do Crente. A segurança eterna do crente, com base no texto de Filipenses 1, versículos 1 ao 11. Irmãos, o livro de Atos termina com o apóstolo Paulo em sua prisão domiciliar na cidade de Roma. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo em sua prisão domiciliar nessa cidade, na cidade de Roma, numa casa alugada. Paulo tinha a oportunidade de receber as pessoas que queriam ir até ele, e assim ele continuou pregando o evangelho mesmo em cadeias. Ele era prisioneiro de César, mas acima de tudo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele era o prisioneiro do Senhor Jesus, porque ele foi fiel, ele foi obediente à sua vocação, ao seu chamado. E ele pregava o Evangelho e não tinha vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja em Filipos, ao tomar conhecimento do encarceramento de Paulo, envia o irmão Epafrodito com uma oferta financeira. Só que o problema, irmãos, é que essa viagem longa e perigosa, o Epafrodito ele acaba ficando doente e ele quase morre. Mas assim que ele tem restabelecido a sua saúde, o apóstolo Paulo acaba o enviando, portando esta carta que ele escreveu lá da sua prisão, daquela casa alugada na cidade de Roma. É interessante que os filipenses já eram conhecidos por sua generosidade. Nós olhamos na palavra de Deus e nós vemos claramente a generosidade dos crentes de Filipos. Eles não só ofertaram ao apóstolo Paulo nesta ocasião em Roma, mas 2 vezes em Tessalônica e também uma vez em Corinto. Filipos foi a primeira igreja de todo o continente europeu. E perceba a importância desta igreja, porque a Europa tornou-se posteriormente, especialmente na Idade Média, século XVI, o berço do protestantismo. E dali saíram missionários para todo o mundo para continuar esta obra da pregação do Evangelho.
Era uma colônia romana importante da província da Macedônia, e o nome da cidade foi uma homenagem do seu conquistador, Filipe, pai de Alexandre o Grande. E mais do que uma carta de agradecimento, a carta aos Filipenses é a conhecida Carta da Alegria, porque mais de 16 vezes aparece nesta carta a palavra alegria e outras palavras correlatas nos seus 4 capítulos. Eu quero fazer aqui uma exposição muito breve desses 11 versículos e em seguida destacar algumas coisas importantes que eu vejo aqui nesse texto e, sobretudo, com relação à segurança eterna do crente. Paulo, ele se valeu do costume da época. Naquela época as pessoas escreviam cartas, elas apontavam logo no início da carta o remetente, quem escreveu a carta, o seu destinatário, para quem era escrita a carta, e também uma saudação. Então, o texto começa dizendo que o remetente, o autor da carta, é o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Embora apareça aqui o nome de Timóteo, Timóteo não era coautor da carta aos Filipenses. Na verdade, quando a igreja de Filipos foi plantada, organizada por Paulo, Timóteo também estava presente. Então, certamente, este pastor jovem, o pastor jovem Timóteo, ele estava presente ali na fundação da igreja de Filipos, portanto, os filipenses o conheciam. E no momento em que Paulo estava em sua prisão domiciliar em Roma, Timóteo estava ali presente também. Por isso, o nome dele é citado aqui na carta aos Filipenses. E o texto diz, servos de Cristo Jesus. Servos aqui vem da palavra grega doulos, que deveria ser traduzida mais apropriadamente como escravos. Doulos, no caso, né? Escravos. Paulo e Timóteo eram escravos de Cristo Jesus, no sentido de que não faziam sua própria vontade, não buscavam em primeiro lugar o seu próprio interesse, mas estavam completamente comprometidos em buscar em primeiro lugar os interesses e a vontade do Senhor Jesus Cristo. Os destinatários são todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. É muito comum aqui na carta aos Filipenses aparecer a ideia de todos. Paulo, ele dirigia toda esta alegria que ele demonstra no seu coração, esses elogios efusivos aqui aos crentes de Filipos, com relação a todos os crentes da cidade de Filipos, sem exceção. E diz aqui santos no sentido de separação do pecado e do mundo e separação para Deus e sua obra. Esses filipenses eram santos, filhos de Deus, separados do pecado, separados para o Senhor. E a posição espiritual deles, que é a posição espiritual de todo aquele que é filho de Deus, é em Cristo Jesus. Os filipenses tinham essa posição de privilégio, posição espiritual em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, eles estavam fisicamente num lugar geográfico, no lugar chamado Filipos. Outro aspecto importante que nós aprendemos aqui no primeiro versículo diz respeito à estrutura muito simples da igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela tinha santos, bispos e diáconos. Os santos são os membros da igreja, são os crentes filipenses. Os bispos e diáconos também são crentes de Filipos, mas são aqueles que têm algum cargo, ofício na igreja. A palavra bispos aqui vem do grego, da ideia de supervisão, aqueles que administravam, que lideravam. Portanto, os bispos eram os pastores da igreja de Filipos. E diáconos são os ministros, não líderes, mas aqueles que servem, possivelmente as coisas materiais, como as finanças, por exemplo. Portanto, a estrutura da igreja de Filipos era composta pela membresia, os santos, os pastores, uma pluralidade de pastores e também uma pluralidade de diáconos. E finalmente a clássica saudação do apóstolo Paulo, ele fala aqui na sua saudação, graça e paz. Graça e paz,
aquela graça e a paz que vem do trono celestial, sobretudo naqueles momentos de necessidades, de lutas, de dificuldades, e tão necessários na vida de todo crente. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo coloca aqui no mesmo nível de autoridade o Deus Pai e o Deus Filho. Portanto, nós cremos que o apóstolo Paulo não tinha dúvidas a respeito da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, na continuidade da carta, demonstra toda a gratidão, toda a alegria em seu coração aos crentes de Filipos. Importante que se diga, Paulo, quando viu Epafrodito, possivelmente veio à sua memória a recordação dos crentes de Filipos, não só porque ele foi aquele que iniciou a igreja na cidade de Filipos, mas sobretudo por conta do comprometimento, do envolvimento, da cooperação dos filipenses com o Evangelho, desde o primeiro momento, quando a igreja foi fundada em Filipos, até aquele momento preocupante em que o apóstolo Paulo estava encarcerado, preso na cidade de Roma. Então Paulo, ele revela em toda a carta aos Filipenses, são somente 4 capítulos, ele revela todo o seu amor e a alegria, a afeição que ele tem pelos filipenses, especialmente porque eles demonstravam esse comprometimento com a causa do Evangelho. Eles estavam preocupados em fazer o Senhor Jesus Cristo conhecido, seja através das contribuições financeiras, eles estavam ajudando a sustentar o apóstolo Paulo, e eles haviam feito isso mais de uma vez, demonstravam generosidade, seja através desta preocupação, possivelmente oração, é claro, mas também de enviar ali a oferta por meio desse irmão especial, tão elogiado também na carta pelo apóstolo Paulo, o irmão Epafrodito. E assim, Paulo ele vai apresentar uma oração em favor dos filipenses, isso está a partir do versículo 9 até o 11. Ele pede a Deus que o amor dos filipenses aumente em conhecimento e percepção. Ele pede a Deus também que eles discernam o que é melhor. E ele pede que eles sejam puros e irrepreensíveis, de tal modo que sejam cheios do fruto da justiça, e a origem, a procedência desses frutos, ou desse fruto, é do próprio Senhor Jesus Cristo. E finalmente ele mostra ali no finalzinho, na parte B do versículo 11, que o propósito, o objetivo de tudo isso é a glória de Deus. Assim, irmãos, eu quero fazer alguns destaques especiais com respeito principalmente ao que está no versículo 6 e nos versículos 9 ao 11, que nos apresenta argumentos e fundamentos importantes sobre a segurança eterna do crente. Há cristãos que são atormentados pela dúvida ou a possibilidade da perda da salvação. O crente pode perder a salvação? Quando pecamos, nós perdemos a salvação? E alguém pode ter certeza da salvação? Filipenses 1,6 é um texto bíblico que fortemente fundamenta o ensino da segurança eterna do crente. A razão pela qual o crente persevera na fé e obediência a Cristo não está na sua própria força, mas em Jesus Cristo, que no Espírito Santo o preserva. Que fique bem claro, meus irmãos, que ninguém consegue ser salvo por obras, ninguém alcança a salvação por seus méritos, ninguém preserva ou completa ou consuma a salvação eterna, pois esta é uma obra de Deus somente. Do começo ao fim, como a Bíblia diz, a salvação pertence ao Senhor. Existem muitos textos bíblicos que fundamentam essa doutrina ou ensino da segurança eterna do crente. Eu quero citar apenas mais 2. O texto de João 10, 27 ao 30, ele é muito claro quando ele apresenta o Senhor Jesus como pastor e as suas ovelhas. Essas ovelhas que ouvem a voz do pastor. E esse texto de João 10, 27 ao 30, o Senhor Jesus diz que é Ele quem dá a vida eterna às suas ovelhas. Não somos nós
que conquistamos ou que merecemos a salvação, a vida eterna. Nós recebemos como um presente, uma dádiva do Senhor. Efésios 2, 8, 9, Paulo também diz, a salvação é pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E é isso que ele diz aqui nesse texto de João 10. Nós recebemos a vida eterna como um dom, uma dádiva, um presente de Deus. Outra expressão muito forte que aponta para a segurança eterna do crente é quando Jesus diz aqui em João 10, jamais perecerão. Penso que não precisamos de maiores explicações. Jamais perecerão. Jesus está dizendo que as suas ovelhas, os filhos de Deus, nós os crentes, jamais vamos perecer. Jamais. E finalmente, o Senhor Jesus ainda diz no texto de João 10, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Estamos nas mãos do Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode nos arrancar das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como se não bastasse todos esses argumentos do texto de João 10 sobre a segurança eterna do crente, ele termina João 10:30 dizendo que ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. É como se ele dissesse que os crentes, além de estarem nas mãos do Senhor Jesus Cristo, estas mãos do Senhor Jesus ainda estão envolvidas pela mão de Deus Pai, o que nos dá absoluta segurança no Senhor. Essas ovelhas, portanto, estão em completa segurança, apesar dos perigos e das ameaças na vida cristã. Outro texto que fundamenta a segurança eterna do crente está em Romanos 8, 35 ao 39. Paulo começa dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta retórica e a resposta é ninguém. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. E ele vai citando, irmãos, 17 obstáculos, 17, que supostamente poderiam ser uma ameaça à salvação eterna, à vida eterna. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, demônios, presente, futuro, poderes, altura, profundidade, qualquer outra coisa na criação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmãos. Isso é a nossa segurança eterna. Embora tantos obstáculos possam surgir, tantas ameaças possam surgir em nossas vidas, que possam aparentemente comprometer a nossa salvação em Cristo, mas a verdade é que nenhuma delas, nada e ninguém, pode oferecer real ameaça à nossa segurança eterna em Cristo Jesus. Eu quero aproveitar também para trazer alguns esclarecimentos sobre alguns erros comuns. Pessoas que comentam a respeito da doutrina, do ensino da segurança eterna do crente e acabam se apegando a alguns equívocos. O primeiro, o crente não sofre, não está sujeito a perigos. Há quem diga que os que defendem a segurança eterna do crente entendem que o crente não está sujeito, está imune aos perigos na vida, às aflições. Isto não é verdade. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista também disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Paulo estava preso em Roma, irmãos. Ele era um homem de Deus, fiel e obediente à sua vocação ao Senhor Jesus, estava preso. Epafrodito, que foi tão elogiado pelo apóstolo Paulo, ele adoeceu gravemente, quase morreu. Todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, tiveram morte violenta, foram martirizados. Quando consultamos a galeria dos heróis da fé lá de Hebreus 11, nós verificamos que muitos irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus, pessoas firmes no Senhor Jesus, tiveram destino, pelo menos aqui seu fim aqui nessa vida terrena,
muito cruel, com violência. Romanos 8, 35 ao 39, que nós citamos, apresenta aí 17 obstáculos que aparecem, que surgem em nossas vidas. Então, meus irmãos, não é verdade. Nós cremos sim na segurança eterna dos crentes, é o ensino da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, mas nós não acreditamos que o crente esteja imune, esteja blindado aos problemas da vida. Isto não é bíblico. Outro equívoco muito comum a respeito da segurança eterna do crente é aquele que diz que o crente nunca peca. Ora, se nós estamos seguros eternamente nas mãos do Senhor Jesus, de Deus Pai, que jamais vamos perecer, então nós não pecamos? Isso também não é verdade. O único homem que passou aqui pela terra que não teve nenhum pecado foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele. Agora, os grandes personagens da Bíblia e grandes personagens da história da igreja, eles também pecaram. Noé se embriagou, Abraão mentiu sobre a sua esposa Sara, Davi adulterou e matou. Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Embora Paulo não cite os pecados dos filipenses, pode ter certeza que os crentes de Filipos também eram pecadores. Embora nós crentes, aqueles que estão em Cristo Jesus, todos nós já somos pecadores, mas pecadores arrependidos, que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. A segurança eterna, ela traz encorajamento para o crente enfrentar as lutas da vida, para lutar contra o pecado e as tentações. Por vezes o crente pode até cair, inclusive em pecados graves. Mas nestas circunstâncias, o verdadeiro crente ele vai sentir culpa, vai sentir vergonha, sentimento de tristeza e dor, e pelo poder do Espírito Santo, convencido do pecado, ele vai se voltar para Deus em sinceridade e com arrependimento, com o coração contrito, um espírito quebrantado. Irmãos, a questão é, quando pecamos, nós não devemos fugir de Deus, nós devemos, na verdade, correr na direção do Senhor, com esse espírito quebrantado, com o coração contrito, cheios de arrependimento sincero, e assim Deus ele não vai nos rejeitar. A Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando o crente peca, ele não perde a salvação. Todo crente pode cair em pecado, mas não pode se perder eternamente. E um outro equívoco, um erro comum com respeito à doutrina da segurança eterna do crente é o seguinte: o crente pode levar uma vida descuidada. Talvez esse seja o erro mais grotesco. A Bíblia não dá nenhuma base para esse entendimento, é um equívoco. O crente não pode levar uma vida descuidada. Veja os exemplos do apóstolo Paulo, dos filipenses. Veja os exemplos de crentes, homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja. Pessoas piedosas, pessoas íntegras, verdadeiras, não perfeitas, mas pessoas que se esforçam e perseveram na fé cristã, que dão bom testemunho. A ideia de que o crente pode viver de qualquer jeito, porque está seguro em Cristo, não é uma ideia bíblica. E eu quero citar aqui um texto que talvez vai esclarecer muitas pessoas. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Esse texto ele é muito claro no sentido de mostrar que o crente, se ele cai, o crente, se ele é verdadeiramente um filho de Deus, ele vai voltar para o Senhor Jesus. Mas se ele decai da graça e permanece resoluto no seu pecado, sem arrependimento, então, na verdade, este nunca foi um verdadeiro crente.
ele nunca foi um verdadeiro crente. Como diz aqui o texto de 1 João 2,19, saíram do nosso meio, estavam entre nós, entre os crentes, na igreja, mas na realidade não eram dos nossos. Não se engane, irmãos. Aquela decisão, mediante um apelo, talvez seja uma decisão intelectual, emocional, a pessoa se emocionou com a pregação, talvez convencida intelectualmente com as palavras, a palavra de Deus é maravilhosa, mas se o Espírito Santo não a regenerar, se ela não nasceu de novo, se o Espírito de Deus não passar a habitar nela, se ela não receber vida espiritual, não nascer de novo, então não há verdadeira salvação, não há genuína salvação eterna. E essa pessoa pode até ter e levar uma vida religiosa, vai se parecer conosco, o joio se parece com o trigo, mas no final, no dia da colheita, nós vamos ver a diferença do joio e do trigo, eles serão separados. O crente nasceu de novo, tem nova vida em Cristo, não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é filho do diabo. O crente é filho de Deus, é filho da luz. Ele pode até cair, mas se arrepende e volta para os caminhos retos do nosso Deus. Pelo poder e amor de Deus, os crentes permanecem de pé. Não por acaso o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quem está em Cristo o ama e obedece os seus mandamentos. Todo crente se esforça para ter uma vida digna do Evangelho, não vive na prática do pecado. Irmãos, Paulo ele expressa no texto de Filipenses 1,6 sua absoluta confiança em Deus, que começou e completará a boa obra. A boa obra aqui é a salvação, a vida eterna, no contexto diz respeito aos filipenses, né? A salvação é obra de Deus e somente dele. Eu quero, como eu já disse, destacar aqui alguns fatos que fundamentam a segurança eterna do crente. Eu quero destacar 3 fatos que fundamentam a segurança eterna do crente, esse ensino que é bíblico, com base aqui nos versículos de Filipenses no capítulo 1. O primeiro fato que fundamenta a segurança eterna do crente, a salvação é obra iniciada por Deus. Isso está no versículo 6. A salvação é um dom, é obra de Deus realizada por nós, pela graça mediante a fé. O pecador ele é livre da ira de Deus contra o pecado. Não há salvação por obras ou méritos do homem, mas somente pelas obras ou pela obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi Jesus que morreu e assim pagou o alto preço para nos resgatar e nos livrar da escravidão do pecado. Foi Ele que obedeceu perfeitamente à lei do Senhor para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. A entrada do Evangelho em Filipos alegra o coração de Paulo, como nós já falamos, diante das evidências do poder, do agir de Deus entre os filipenses. Deus guiou Paulo a Filipos. Deus abriu corações para o Evangelho e Deus manifestou o seu poder na cidade de Filipos. Tudo isso você pode depois ler lá em Atos capítulo 16, que é o registro histórico da plantação ou organização da igreja na cidade de Filipos. Com respeito ao fato de que Deus guiou Paulo a Filipos, está em Atos 16, 7 ao 9, a Bíblia mostra claramente Paulo tinha a intenção de visitar as igrejas da Ásia Menor. Mas a Bíblia diz assim, o Espírito de Jesus os impediu. Paulo e seus companheiros de viagem missionária queriam visitar as igrejas já plantadas na Ásia Menor. O Espírito Santo, Deus os impediu. Eles chegaram até Troade e uma noite Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia e esse homem fazia um apelo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente Paulo teve consciência de que aquilo era um chamado, era uma ordem, um imperativo de Deus. Então, junto com Timóteo, Silas, junto com seus companheiros de viagem missionária,
eles saíram de Troade e navegaram até a Macedônia, e lá no porto de Neápolis caminharam ainda mais cerca de 16 quilômetros até a cidade de Filipos. E assim nós percebemos que a salvação é iniciada por Deus em Filipos. Como? Deus mexeu, mudou até o pensamento do apóstolo Paulo, que foi então direcionado não para visitar as igrejas da Ásia Menor, mas Deus tinha grande obra na cidade de Filipos. Então Paulo e seus companheiros de viagem missionária se dirigiram até Filipos. E lá também Deus vai abrir o coração de pessoas para receberem o evangelho. Atos 16, 13 ao 15. A Bíblia diz que no sábado eles foram até a beira do rio, provavelmente procurar um lugar onde as pessoas oravam. Talvez eles tenham procurado uma sinagoga, mas Filipos não tinha judeus suficientes para ter uma sinagoga. Então eles procuraram um lugar de oração. E ali eles encontraram mulheres. E Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho. E diz a Bíblia Sagrada que uma mulher de nome Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura. Olha só como que a Bíblia diz. A Bíblia diz: o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. É obra do nosso Deus a salvação. O início da salvação é obra do nosso Deus. O primeiro passo para a salvação é obra do nosso Deus. Paulo foi até Filipos, ele nem queria ir. Deus o colocou em Filipos. Paulo pregou o evangelho em Filipos e Deus abre o coração de Lídia, a primeira mulher, a primeira pessoa convertida em todo o continente europeu. E depois toda a família dela, toda a casa se tornou também cristã. E finalmente, Deus manifesta o seu poder ali na cidade de Filipos. Paulo ele expulsa um demônio que possuía uma jovem, um espírito de adivinhação. Essa jovem, ela adivinhava o futuro e dava lucro para alguns homens. Estes homens, quando viram ela liberta, ao invés de se alegrarem pela libertação daquela endemoniada, a mulher agora estava consciente, estava em paz. Não, eles estavam preocupados com o lucro que deixaram de receber. Carregaram Paulo e Silas até a praça principal e os entregaram às autoridades. Os magistrados então determinaram açoites contra Paulo e Silas e depois eles foram lançados num cárcere, numa prisão. E diz a Bíblia que por volta de meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus. E naquele momento, Deus promoveu um terremoto muito forte, que abriu as portas da cadeia e também quebrou as correntes que seguravam os presos. O carcereiro de Filipos possivelmente estava dando um cochilo, acordou desesperado e viu as portas abertas da prisão, pensou em tirar a sua própria vida, quando o apóstolo Paulo impede de tal intento, dizendo: não te faças mal, todos estamos aqui. Ele se aproxima de Paulo, possivelmente trêmulo, com muito medo, e aí pergunta como é que ele podia ser salvo. Atos 16, 31 é o registro do que Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Que grande milagre, não somente o terremoto que abriu as portas da cadeia, que soltou as correntes dos presos, mas também o poder de Deus que impediu que um homem se suicidasse. O poder de Deus que fez com que esse homem, o carcereiro de Filipos, também recebeu o evangelho e foi convertido. E mais, este carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas, que eles tinham como resultado dos açoites. E mais, eles ainda foram convidados e foram até a casa do carcereiro e ali tiveram comunhão e se alimentaram. É a manifestação do poder de Deus. Então nós aprendemos que a salvação é iniciada por Deus. Deus dá o primeiro passo. No caso de Filipos, ele direcionou Paulo até Filipos. Ele também
ele abriu o coração das pessoas para que recebesse o Evangelho e ele manifestou o seu poder, não só através de salvação, mas de libertação e tantos outros sinais e prodígios. O segundo fundamento, o segundo fato que fundamenta o ensino da segurança eterna do crente é a salvação, é obra continuada por Deus. Isso está na oração feita pelo apóstolo Paulo em favor dos filipenses, dos versículos 9 ao 11. Deus não somente toma a iniciativa na salvação, mas ele também dá continuidade a esta boa obra na vida do crente. A salvação também é obra de Deus em nós, isto é, a santificação, e é obra de Deus por meio de nós, o serviço cristão, a obra de Deus. É muito interessante isto aqui. Primeiro, Deus, ele opera a salvação por nós. Ele nos livra da ira, ele nos dá a vida eterna. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Mas ele também desenvolve a salvação, que é aquilo que conhecemos por santificação. Dia após dia, nós vamos crescendo do conhecimento e da graça e cada vez mais nos parecendo com Cristo Jesus. E ele também desenvolve a nossa salvação através do serviço cristão. Deus nos salva por meio de nós, isto é, nos envolvendo, nos dando o privilégio de participarmos do serviço cristão, da evangelização mundial, da obra missionária e tantas coisas que podemos fazer em prol, não só da pregação, por meio da pregação do Evangelho, mas ajudando os necessitados, edificando os irmãos, e tudo isso para que todos venham a adorar a Deus, louvá-lo porque Ele é digno de recebê-los. Essa salvação que é obra de Deus, que é continuada por Deus, que é a santificação, o serviço, Deus ele vai trabalhar no nosso coração, na nossa mente e no nosso caráter. O Evangelho ele transforma radicalmente a vida dos crentes. Então começa aqui pelo coração, no versículo 9, Paulo ora para Deus aumentar o amor dos filipenses. E isto para quê? Para o desenvolvimento espiritual, para a santificação, para o crescimento na fé de todos os crentes filipenses. O amor cristão ele deve ser pautado pelo conhecimento da palavra de Deus e também na percepção, essa sabedoria em como aplicar o conhecimento bíblico na vida prática. E assim, o crente ele controla as suas paixões, as suas emoções e as sensações do coração. O amor cristão não é mero sentimento. Os crentes em Tessalônica, por exemplo, eles demonstraram abundância no amor por Cristo, mas falharam no conhecimento e percepção à medida que deixaram de trabalhar esperando a volta do Senhor. E por isso foram repreendidos pelo Espírito Santo. Isso foi a oração de Paulo pelo coração. E a oração pela mente está no versículo 10. A Bíblia fala em aprovar as coisas excelentes, dependendo da versão que você tem, ou tradução, ou discernir o que é melhor. Isso diz respeito às escolhas, às decisões que influenciam e determinam nossas vidas, que determinam a vida cristã. Os pensamentos determinam as nossas sensações, emoções e também as ações. Então, coisas excelentes ou o que é melhor devem estar em harmonia com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Por isso, Paulo ora pela mente, pelos pensamentos dos crentes filipenses. Finalmente, a oração pelo caráter, que está nos versículos 10 e 11, o caráter ou personalidade é o que a pessoa realmente é. O caráter é o reflexo das emoções e os pensamentos cultivados no coração e mente da pessoa. Do crente exige-se essa sinceridade, a pureza, a integridade. Ele tem que ser irrepreensível. Para quê? Para que seja instrumento de Deus no serviço cristão, para que possa dar um bom testemunho. O hipócrita não pode ser usado no serviço de Deus. Sinceridade e integridade, portanto, são destacadas na vida terrena até o dia de Cristo, quando aí sim o crente vai prestar contas de tudo o que fez ou deixou de fazer para o Senhor Jesus Cristo. E ele termina no versículo 11 falando cheios
do fruto da justiça. Isso diz respeito à resposta, ao resultado daquelas 3 petições ou orações em favor do coração, da mente e do caráter. O crente se torna então cheio do fruto da justiça. Eu vejo aqui uma menção que nós precisamos reforçar essa ideia, que a obra da salvação é obra da Santíssima Trindade, de Deus Pai, de Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, e de Deus, o Espírito Santo. A Santíssima Trindade participa ativamente da salvação dos filhos de Deus. A obra de Deus, continuada na vida do crente, portanto, envolve essa Trindade. O fruto da justiça me lembra o Espírito Santo, o fruto do Espírito lá de Gálatas 5, 22 ao 23. O fruto que vem pelo Senhor Jesus Cristo, conforme diz o texto de Filipenses. E finalmente o propósito de tudo isso é a glória de Deus. Fazemos tudo para a glória de Deus. Eu quero encerrar então fazendo a última observação, o último fato desse texto de Filipenses 1, que fundamenta a segurança eterna do crente. A salvação é obra completada por Deus. Isso está também lá no versículo 6. Irmãos, a segurança eterna do crente é uma certeza porque o crente é preservado por Deus. Por isso, Paulo tinha certeza de que aquele que havia começado a boa obra nos Filipenses iria completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é uma menção à volta do Senhor, é a segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele volta para buscar a sua igreja e levá-la para o céu. E talvez também uma possível menção ao tribunal de Cristo, quando todos nós compareceremos diante do Senhor e vamos prestar contas de tudo o que fizemos, de acordo com as nossas obras, né? O fato é que traz grande conforto saber que Deus iniciou e vai consumar a salvação em nossas vidas. Por isso o crente não pode perder a salvação. Você, filho de Deus, você, filha de Deus, você não pode perder a salvação, e é por isso que nós falamos uma vez salvo, salvo para sempre. E eu quero finalmente fazer as considerações finais, dizendo que a segurança eterna do crente é o ensino bíblico que diz que a salvação eterna é obra de Deus do início ao fim. O Deus eternamente amoroso, Deus imutável, Deus que não muda, infinitamente poderoso e bondoso, ele termina a boa obra que ele mesmo começou. Isso inclui a continuação da salvação por meio da obra graciosa e santificadora do Espírito Santo no coração, na mente e no caráter de todo crente. Os crentes são alvos da graça eletiva, da graça santificadora e perseverante de Deus. Na verdade, o crente somente persevera na obediente fé em Cristo, porque o Senhor o preserva até o fim, e isto para a glória e louvor do próprio Deus. Podemos ter certeza da salvação, porque ela é uma obra que não depende de nosso esforço ou dos nossos méritos, mas única e exclusivamente do começo ao fim, da poderosa mão do Senhor em sua infinita graça e poder. O ensino da segurança eterna dos crentes promove o fortalecimento da fé cristã e o encorajamento em meio aos sofrimentos e perigos da vida, mas não anula a nossa responsabilidade, a necessidade da perseverança do homem. Paulo mesmo em Filipenses 1,5, ele elogia a cooperação do Evangelho desde o início com respeito aos crentes de Filipos. Deus não somente salva, mas ele também santifica e capacita para o serviço cristão. Portanto, os crentes não podem permanecer indiferentes, apáticos e nem serem preguiçosos. A segurança eterna também nos encoraja a servir na obra de Deus até a volta do Senhor Jesus. Como diz no Evangelho de Mateus 24,14, este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Amém? Que Deus seja louvado. Vamos encerrar então fazendo mais uma oração. Eu já aproveito para desejar a você um final de semana abençoado na presença do Senhor. Vamos orar? Pai de amor, Pai celestial, nós te agradecemos por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos confiar e descansar nas tuas promessas. Sabemos que o Senhor, conforme diz na sua palavra, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal. O Senhor tomou a iniciativa em nossa salvação, o Senhor tem desenvolvido a salvação nos santificando, e o Senhor também há de consumar esta salvação. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que isto venha ao encontro das nossas necessidades e que venha trazer paz ao coração aflito, que venha renovar a esperança daquele que está desesperado, que venha levantar o caído, que venha incomodar aquele que está acomodado na sua zona de conforto. Meu Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo todos os dias de nossas vidas, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças.